eu tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Aqui é um lugar seguro pra gente falar sobre as nossas emoções, sobre o nosso despertar, sobre os choramingos que vêm pelo meio do caminho, não é mesmo? Eu falei isso brincando, gente, porque hoje temos uma convidada aqui, a Letícia Taveira. Ela é minha terapeuta, eu já choraminguei muito pra essa mulher. E puxando esse gancho, eu já vou abrir o espaço para você dar oi, tá, Lê? Porque eu me empolgo, porque eu acho tão incrível esse projeto acontecendo que eu não consigo parar de falar. Hoje a gente vai falar sobre vitimização, como sair desse ciclo, como quebrar esse ciclo. Porque às vezes parece que ele é mais forte que a gente, mas não precisa ser, meu bem. Então este é mais um episódio do podcast Juliana Góes. E estamos aqui com Letícia. Lê, bem-vinda! Ai, gratidão, amo, muita honra estar aqui e ver esse processo acontecendo do seu reencontro com você mesma, cada vez mais forte, depois de vários processos, maternidade e tudo mais. E é muito lindo, uma honra poder estar aqui compartilhando com você. Você já me ajudou muito aqui na minha caminhada e eu pensei assim, poxa, a gente já teve 4 episódios do podcast, esse é o 5º, em que eu pus para fora ali situações que ou eram conflitos internos, ou eram dilemas meus, ou eram conquistas minhas também, viradas de chave. E pelo fato de você me ajudar muito, assim, a cada sessão de terapia nossa, eu acho que eu consigo transcender alguma questão. Falei, vou trazer a Letícia para conversar também com quem está nos ouvindo, com quem está nos vendo, porque você agrega muito valor assim, para a minha vida, eu sou muito grata. E como terapeuta, eu queria que você explicasse para a gente um pouco de como é esse ciclo do vitimismo. Porque parece que ele acompanha a gente e por mais que eu venha trilhando um caminho de autoconhecimento já tem um tempo, e que eu pegue a minha mente no pulo, como a gente já falou em alguns episódios, né? Você já está consciente de algumas coisas. Eu estou consciente disso. E muitas vezes eu não consigo quebrar isso. Especialmente com as pessoas mais próximas. Entende? Então é assim, com o Crica, meu companheiro, com a minha mãe, nossa, com a minha mãe, coitada, né? Então, tipo assim, é uma coisa que é de recorrência e que eu ainda sofro com isso. Conta pra gente. De onde vem, o que come, onde vive e como a gente manda embora, pelo amor de Deus. Como manda embora, nossa, tanta coisa. Tem muitas coisas que envolvem esse comportamento do vitimismo e é muito importante a gente entender que esse é um comportamento que nos é ensinado há muitas gerações. Então, para quem acredita em outras vidas também pode ser, né? Eu falo que outras vidas é as vidas dos nossos antepassados e para quem acredita que tem outras vidas também, né? Outras vidas suas ou do que quer dizer. Mas, historicamente, a gente aprende o tempo inteiro a viver em vitimismo. O que é isso? É acreditar que eu sou uma vítima de alguém, acreditar que eu sou uma vítima de algo, da sociedade. E aí eu sempre estou buscando a Então, a palavra-chave inicial do vitimismo é a culpa. Porque quando não tem culpa de ninguém, não tem vítima. Só que sair desse lugar de culpa, como faz? Não tem muito, né? Porque a gente não aprende. Por quê? Porque a gente aprende que a culpa é que ensina. A gente já falou sobre isso em terapia e eu acho muito relevante você trazer, porque eu nunca tinha tido essa percepção a respeito da culpa. Então, eu gostaria muito que você elaborasse essa questão. Por que a gente acredita que a culpa ensina, né? Em que lugar das nossas crenças que está essa informação? Exatamente. Eu brinco que eu era a rainha se você pisou no meu pé, eu vou fazer questão de que você saia chorando de culpa para você aprender a nunca mais me pisar no meu pé, né? Então, eu sentia realmente isso, eu tinha aquela ideia do olho por olho, dente por dente, da vingança, sabe? Então, eu vou me vingar para aquela pessoa aprender a nunca mais fazer isso. E eu percebo que a maioria das pessoas está nesse modo. Porque aprendeu, do mesmo jeito que eu tinha aprendido isso, sei lá, aonde, por quê, né, na sociedade. Então, eu ouço todo mundo falar isso. Nossa, mas a pessoa fez isso, você não vai fazer nada para revidar? Isso é muito comum, você vê nas pessoas falando, né? Como assim? Você vai deixar a pessoa fazer isso, você não vai fazer nada, né? Você não vai fazer nada contra ela, você vai deixar ela assim? Então, a gente acaba
ouvindo isso o tempo inteiro e vendo isso na prática com os nossos pais, avós, escola, tudo isso. Só que, e aí inconscientemente a gente aprende que a culpa serve para aprender. Então eu quero tanto culpar ao outro quanto culpar a mim mesma. Quando eu acredito que eu fiz alguma coisa errada. Aí eu entro no julgamento do que é certo e do que é errado, que aí é mais complexo ainda. Mas eu trago a culpa. E é muito interessante perceber que se a culpa servisse para ensinar, ela deixava de existir. Porque se eu contrato um professor de inglês e eu passo a falar fluentemente inglês, eu não preciso mais do professor de inglês. Então, se a culpa ensina, ela deixa de existir. Eu aprendi a nunca mais fazer. Então, só que o que acontece na prática é exatamente o contrário. Eu vou lá, eu me sinto culpada por chegar atrasada. Quantas vezes você já brigou com alguém por ter chegado atrasado e essa pessoa nunca mais chegou atrasada? Não deu certo. Não trouxe os resultados esperados, de fato. Isso nunca acontece. E eu sou essa pessoa, né, que a vida inteira... De novo, falar da minha mãe aqui. Gente, o que a minha mãe já me esperou, pelo amor de Deus. Eu nem sei, assim, o que falar pra ela, porque eu sempre fui uma pessoa muito atrasada. E eu me enrolo, tipo, é inacreditável como vão acontecendo coisas. Olha, eu me pondo no lugar de vítima, né? Vão acontecendo coisas... Olha o meu diálogo, né? Vão acontecendo coisas que me atrasam. Não, eu que me atraso, né, gente? Exatamente. Eu que me atraso. E daí parece que acontece um monte de coisas para que isso se reforce. Mas a gente está criando o tempo todo. E esse lance da culpa... Quando você me falou isso a primeira vez, eu falei, o quê? É verdade, porque daí a culpa fica voltando e voltando e voltando, porque senão ela não teria mais função. Exatamente. E aí você se coloca, porque o teu sistema, o teu ser, quer aprender mais. Ele quer aprender aquilo. Então, ele te coloca de novo naquela situação. E aí a culpa fala assim, não, se ela aprender isso, eu vou ter que deixar de existir. Então, repete. E aí você repete. E aí você repete. E aí você repete. Então, acaba entrando numa maluquice, né? E você fica ali naquele ciclo. Então, quem chega atrasado uma vez e toma bronca, vai chegar atrasado mais muitas vezes. Não é fazer a pessoa se sentir culpada que vai fazer com que ela gere um aprendizado. E nem com a gente, né? Porque com 2 filhos aqui, tem muita culpa envolvida, né? E culpas grandes, culpas menores, mas toda culpa dói. Toda culpa dói. E, assim, eu vejo que não houve uma contribuição real dos momentos de culpa. Eles me colocam para baixo, eles me fazem me sentir mais insegura, questionar o meu maternário, uma série de outras coisas. Então, tanto com a gente quanto com o outro, a culpa, ela não está gerando um benefício, ela não está gerando um aprendizado, apesar de que a gente sabe que existe algo por trás ali que sustenta ela para que ela volte e volte e volte. Ela só está ali para garantir a existência dela. Isso. Então, ela está ali para garantir que você erre de novo, para garantir que a coisa dê ruim de novo, para ela se sustentar. E aí a culpa só vai aumentando, aumentando, aumentando. A hora que você para e fala assim, ok, o que essa culpa quer me ensinar? Então, essa culpa quer me ensinar que eu preciso me organizar melhor para sair mais cedo. Essa culpa quer me ensinar que eu preciso organizar minha agenda e que eu tô com muita coisa na minha agenda e que não dá para dar conta na minha agenda. Então, não dá para eu marcar 2 coisas. Eu tenho um compromisso aqui das 2 às 3 e tenho que estar em São Paulo às 3. Não dá. Sim. É óbvio que eu vou chegar atrasada. Então, eu preciso me reorganizar. Então, essa culpa, ela quer me ensinar. Então, aí entra o que eu gosto, né? O arrependimento. Então, puxa, me arrependi de não ter me organizado mais cedo. Então, o arrependimento, ele é momentâneo. Ele não é contínuo. A culpa é contínua. Então, eu me arrependo e falo, nossa... Foi chato eu ter feito isso. Não foi legal eu ter feito isso. Então, poxa, me arrependi, podia ter feito diferente. Ok, entrego o arrependimento e integro o aprendizado. Olha lá, gente, é o mantra. Entrego o arrependimento e integro o aprendizado. Pra gente começar a quebrar esse ciclo. Forte, né? Muito.
E tem coisas que, assim, a gente vai falar aqui, vocês vão percebendo ao longo dos episódios. Se você está numa escuta consciente, e tudo bem se você estiver dirigindo, cozinhando, fazendo outra coisa, assistindo ou ouvindo, tudo bem. São reflexões que vão ficar aí. No momento certo para você, elas vão fazer sentido. Isso que eu acho muito importante, sabe? Quando a gente começa esse caminho de despertar, de se desenvolver, de repente, o que a gente está falando agora, você fala, tá, legal, bonitinho. Mas daí, daqui a pouco, acontece alguma coisa e você fala, é isso! Então, muito obrigada desde já por você estar aqui com a gente, porque essa transformação ela vai sendo gerada no seu próprio tempo, no nosso próprio tempo. Exatamente. Né? E assim, isso... Gente, isso que dá gravar em casa. Começou uma furadeira em algum lugar? Começou. E a gente faz aqui uma mentalização de que ela vai parar. E se ela continuar, continuou. Segue. É isso? A vida segue. Sem e culpa. segue o baile. Sem e segue culpa. a Letícia. Sem culpa. Muito Sem bom. Culpa. E exatamente. E quando a gente integra esse aprendizado, eu largo mão da culpa e fica muito mais fácil qualquer relacionamento. Porque eu largo mão de fazer o outro se culpar também. E aí eu largo mão de ficar buscando um culpado. Se não tem um culpado, não tem uma vítima. Pois é, minha gente. É quase simples como isso. É assim, para mim é claro entender tudo isso. Mas o que eu sinto no meu processo? Que nem eu falei, né? Algumas chavinhas aí vão virando, umas luzinhas vão acendendo no seu tempo. Mas a gente precisa praticar, né? Praticar. Sim. E, assim, na sua opinião, alguns comportamentos eles se agravam em algumas épocas da nossa vida. E vai e volta. Pelo menos para mim, Lê. Pode ser que a gente consiga melhorar um determinado comportamento. E daqui a pouco ele volte muito forte. Por que isso acontece? Tem várias coisas que envolvem. Até a sua alimentação pode envolver nisso, né? Porque se você tá ali comendo só doce, comendo, né? Ou vendo jornal só notícia ruim, isso vai te conectar a frequências mais negativas. Uhum. Então, Letícia, mas não, tudo envolve, né? Os astros, para quem gosta e acredita em astrologia, envolve, né? Ontem eu estava falando com uma cliente e ela, nossa, Letícia, do nada veio isso. Eu falei assim, isso começou faz exatamente tantos dias. Aí ela falou, como você sabe? Foi exatamente o dia que apareceu. Eu falei, então, porque entrou Mercúrio retrógrado. Oi, MR! Então, assim, todas as coisas acabam influenciando de alguma forma. Mas o processo de aprendizado, na verdade, eu brinco que quando eu trago essa consciência para as pessoas, eu sinto como se eu estivesse entregando para ela o violão dela. Então, eu entrego o violão, você vai começar a tocar. Você vai descobrir que você pode tocar. Você vai falar assim, nossa, agora eu posso tocar um violão. E aí você vai tocar, e a primeira vez que você vai tocar, vai fazer um barulho bem estranho. Mas que para você, para a primeira vez que está tocando, pode parecer uma coisa muito legal também. Mas se alguém de fora ouvir, vai falar, o que é isso? Né? E aí você vai começar a perceber, ter a percepção do som, e você vai falar, nossa, não está tão bom, eu preciso afinar melhor, eu preciso tocar melhor. E aí você vai treinando. E aí vai ter dias que você vai treinar e que você vai estar melhor. Por quê? Porque você está mais centrado, você está mais presente, você está mais consciente, você está melhor alimentado, você dormiu melhor. Então, né, você está treinando bastante agora. Tenho certeza que você já está percebendo que o dia que você dorme melhor e come melhor, o seu treino rende muito mais. Com toda certeza. Então, isso também acontece com esse tipo de aprendizado. Então, tem épocas que, sim, eu estou menos presente, no caso, né? Eu estou menos presente, eu estou com mais problemas, eu estou com mais questões. E aí eu começo a esquecer de algumas coisas que são importantes para mim. E quanto mais presente, eu sinto que quanto mais presente nós estamos, né? No momento presente, sem ficar preocupado ali com passado e futuro, mais consciente eu estou e mais fácil fica isso ser natural. Porque essa é a nossa natureza. Pra você ter uma ideia, eu nunca ouvi, pode ser que outras pessoas falem desse jeito que eu falo sobre a culpa, mas eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Essa percepção veio intuitivamente em um atendimento.
quando eu estava falando com a pessoa, explicando para ela do movimento de culpa. Assim como o processo de culpa da vítima, né, que a gente já falou também em terapia, da vítima, o abusador e o salvador. Ai, essa é muito boa, gente. Essa é muito boa. Eu acho que a gente pode mesclar com isso, porque conecta com o tema, né? Totalmente. Conta pra gente essa tríade. Essa tríade, essa sim, já tem outras pessoas que falam, até com nomes um pouquinho diferentes, mas a vítima é uma tríade, né? Um triangulinho. É a vítima, toda vítima precisa de um abusador. O abusador, óbvio, não estou falando aqui de necessariamente um abuso, né? Mas um abuso mental, físico, emocional, qualquer tipo de abuso, né? Então, eu chegar atrasada, eu estou abusando o seu tempo, né? É um abuso também. Então, toda vítima precisa de um abusador. Eu preciso de alguém que me abuse. E eu quero um salvador. Então, toda vítima precisa de um abusador e de um salvador. Só que todo abusador precisa de uma vítima e de um salvador. E todo salvador precisa de uma vítima e de um abusador. Ai, gente, olha isso, como as coisas estão conectadas. Conta mais. Isso é muito forte, porque a tendência é que quando a gente está preso nessa tríade, a gente está triangulando entre esses 3 papéis. E é muito comum, assim, né? Eu sou terapeuta e eu tenho muitos amigos, colegas e, né, todo mais terapeuta. E o terapeuta é o grande salvador da pátria, né? Todo terapeuta acha que vai salvar o mundo em algum momento da sua jornada. E enquanto eu acho que eu vou salvar o mundo, eu tenho que acreditar que tem uma vítima e tem um abusador. E eu preciso desses 2 papéis. Então, para eu salvar o mundo, eu preciso de um abusador e preciso de uma vítima. Só que quando eu acredito que eu sou a salvadora em um momento, em outro, eu sou a vítima. Em outro, eu sou o abusador. Então, o que você estava falando, né? Às vezes, com o meu cliente na terapia, eu sou a salvadora. Se eu sou a salvadora aqui, onde que eu estou sendo a vítima? No meu relacionamento abusivo. E aí, onde que eu vou ser a abusadora? Com os meus pais? Então, em cada momento da minha vida, com cada pessoa diferente, eu vou ser, ou com a mesma pessoa, muitas vezes também isso acontece, né? Então, uma hora aquele morde e assopra, né? Então, eu brigo com meu marido e depois sou a vítima dele. Aí eu vou salvar e eu vou resolver o problema dele, né? Então, todas as relações acabam, na maioria das vezes, se baseando nessa tríade, quando ela está no lugar da culpa. Tá. Então, enquanto eu estou ali no círculo da culpa, que eu estou fortalecendo a culpa e que eu estou querendo que o outro se sinta culpado, ou eu estou me sentindo culpado, eu fico nessa tríade. Não saio dela. Só quando eu percebo e falo, ok, não tem culpado. Essa pessoa está no papel de abusadora e eu não vou aceitar o papel de vítima. Eu vou sair dessa tríade e vou tomar responsabilidade. E aí é outros 500. Aí começa um outro nível do despertar, né? E assim, como que a gente consegue identificar, despertar para isso? Porque é muito comum que a gente se veja em alguma... Se veja não, que a gente esteja em alguma situação sem nem ao menos perceber. E daí talvez passe anos e anos e você fala, eu era assim, não sabia. Como começar esse despertar, Lê, para identificar essas coisas no dia a dia, nas próprias relações? Como que a gente... Eu até sei a resposta aqui. Enquanto eu perguntava, veio vindo. Adoro meus clientes. Aqui, amiga! Mas eu não vou responder. Depois que você falar, eu trago o meu parecer. Mas é muito louco isso, gente. Enquanto a gente vai conversando, o negócio vem. Ele vem, e daí que eu falo que acende a luzinha, vira a chavinha, é isso que acontece, é isso que a gente deseja para vocês. Mas como você sugeriria, então, um despertar para quem quer identificar melhor tudo isso que está amarrando? Porque são amarras, são limitações que impedem a gente de viver uma vida de felicidade plena, de satisfação, de amor, de entrega. É tudo que amarra a gente e leva a gente para a culpa, para o sofrimento, para a insegurança e uma série de outras coisas. Sim. A primeira coisa é realmente trazer consciência para isso.
Só de você estar aqui ouvindo isso, você já está nesse caminho. Então, quem quer que esteja aqui, que está ouvindo isso, fala, nossa, é verdade. Você já está no caminho. Agora, a primeira coisa é que provavelmente você começou a perceber algumas coisas em você, mas tem grande chance de você começar a perceber no outro. A minha mãe se faz de vítima, realmente, sai me culpando das coisas. O meu marido, meu filho de 1 ano de idade, né? Tava ali fazendo isso para me provocar. Gente, a criança de 1 ano de idade não faz as coisas para te provocar, né? Então, não faz. Então, trazer essa... Só de você estar consciente de que você está, de novo, projetando para o outro e buscando esse lugar no outro, volta para si. Volta para você. Percebe dentro de você que está dentro de você e está tudo bem. Por quê? Porque você foi criado e aprendeu a vida inteira dessa forma. Então, você foi criado e aprendeu a vida inteira dessa forma. Eu brinco que eu usei um aparelho quando eu era pequena que eu tinha que ficar mordendo os dentes durante várias horas no dia. E eu aprendi que eu tinha que ficar mordendo os dentes e que era assim que tinha que ficar. Então, eu ficava assim. O tempo inteiro que eu não estava falando, eu estava mordendo os dentes. E depois de adulta, há poucos anos atrás, eu fui num dentista morrendo de dor na cervical. E ele me explicou que eu não tinha que ficar mordendo. Eu falei, uau, como assim? Eu não tenho que ficar mordendo. Então, eu aprendi a minha vida inteira que eu tinha que ficar mordendo. Então, percebe que a gente aprendeu a vida inteira que tinha que ficar culpando. E o processo de eu desaprender a ficar mordendo o tempo inteiro demorou anos. Até hoje, se eu estou mais estressada, eu fico mordendo. Então, é ter paciência também, porque foram mais de 30 anos mordendo. Sim. Então, a hora que eu chego e falo, não, é diferente, poxa, é um processo de aprendizado. E a gente começa a se culpar por não ter aprendido. Aí que vira um negócio muito louco. Porque você quer sair da culpa e você se culpa por se culpar. Aí já era. Ai, gente. Sabe que quando você deu o exemplo do filhinho de 1 ano e tal, eu comecei a me incomodar muito com esse negócio do vitimismo, de me ver nessas situações com os meus filhos, né? Então, assim, outro dia a minha filha, Annelive, de 4 anos, quase 5, derrubou um negócio no meu pé e doeu pra caceta. Porra, filha, você tem que prestar atenção, que você derrubou um negócio no meu pé, você me machucou, e blá, blá, blá. No meio do caminho, cara, acontece, podia ter sido eu que tivesse derrubado no pé dela. Por que eu vou pôr culpa nela? Não tem culpa, ninguém precisa ter culpa. Daí, tipo, no meio do caminho aí veio a culpa por ter posto a culpa nela. Daí calma, respira. Filha, olha só, desculpa. Que eu falei assim com você, machucou meu pé mesmo, mas tá tudo bem, meu pé tá inteiro. E acontece, sabe? Tá tudo bem, desculpa o jeito que eu falei com você. E eu me vi em muitas situações pondo a culpa do meu atraso no meu marido que tirou não sei o que do lugar. E não sei o que não aconteceu. E pondo sempre para as pessoas. Porque, de alguma forma, a gente quer se aliviar. A gente quer tirar um pouco desse peso que a gente já carrega. Mas parte desse peso a gente que está colocando. Então, assim, é quebrar esse ciclo mesmo. O que eu tenho feito comigo... no momento que eu me pego no pulo, que às vezes eu brinco, né? Que a gente tem que começar a se pegar no pulo, porque é um despertar. É trazer para a consciência. Respira. Precisa ser assim? Tipo, ouve um pouquinho mais seu coração, sabe? Como poderia acontecer isso que está acontecendo agora? E se dá uma chance, entendeu? Não precisa... Enquanto você percebe coisas sobre você e seus comportamentos... Não precisa trazer isso como uma verdade absoluta. É o que você está naquele momento. Então, foi isso que eu tive de insight quando a gente estava falando. Uhum. Você está daquela forma. E como poderia sair desse ciclo? Como poderia melhorar? Um pouquinho, um tiquinho. A gente falou isso em algum episódio que eu já não lembro o nome mais e qual foi o número dele, mas era 1% por dia. Vai indo no seu tempo. E se tiver um retrocesso no meio do caminho, né? Que nem eu perguntei, mas às vezes a gente volta, o negócio se agrava. É o momento. É aquele momento. É você como tá naquele momento, não é que você é. E, parar. Pôr a culpa nos outros não vai resolver os seus problemas, não vai fazer você se sentir melhor.
É uma ilusão. É uma ilusão. Então, assim, se acolhe aí no seu processo e, traz um pouquinho de autorresponsabilidade, porque aí sim você põe as rédeas da sua vida de volta nas suas mãos. Se você está ali sendo responsável pelo que você está criando, isso é ótimo, porque você consegue mudar a sua realidade. Se você está culpando aos outros, pondo neles a responsabilidade sobre aquilo que acontece com você, poxa, depender dos outros a vida inteira, né? Será que vale a pena mesmo? Então, traz um pouco para você no sentido de como se melhorar. E não assim, que merda que eu sou assim. E tipo, por que eu sou assim? E não sei o quê. Que aí você volta para a vítima. Então, sai da vítima e fala, tá, parei. Como eu posso me melhorar nisso? Como eu posso me ajudar nisso? Se ajuda um pouquinho mais. Porque pondo a responsabilidade para os outros, você não está se ajudando. E não está ajudando as suas relações e nem a ninguém. Então, é isso que eu queria falar. Sim. E é muito interessante a gente perceber que a gente também vai começar a perceber nos outros, né? Essa fulano só está me culpando, culpa todo mundo e a gente também. E é importante a gente ter compaixão por isso, porque normalmente quem culpa o outro é porque já não aguenta mais as próprias culpas, tá? Para não dizer sempre, mas, né? Normalmente. Quem culpa o outro. Então, aquela pessoa que está sempre te culpando ou culpando alguém é porque ela já não aguenta mais as culpas dela. Você não sabe a história dela, desde criança, desde a barriga. A quantidade de pessoas que se sentem culpadas por ter nascido. Por ter nascido num momento que, às vezes, não foi o melhor para os pais. Né? Então, às vezes você sabe disso, às vezes você não sabe disso, mas você nasceu num momento que não foi desejado. E aí você sente culpa simplesmente por ter nascido. Imagina o peso da culpa por ter nascido. Sinto culpada por nascer. E aí eu fico o tempo inteiro querendo redimir essa culpa. Qual é o preço dessa culpa? É diferente. Você me dá uma multa de R$500, eu vou lá e pago, porque eu sei que é R$500. Agora, qual é o peso da multa por ter nascido no momento que eu achei errado? Né? É imensurável, né? É não imensurável. É uma coisa tangível. E aí eu fico o tempo inteiro me sentindo muito culpado e eu já não aguento mais essa culpa e eu fico jogando para todo mundo. Então, esse lugar de, eu vou culpar o trânsito, vou culpar o marido, vou culpar a toalha, vou culpar o café, é sempre arrumar alguma outra. E por que quando a gente tá atrasado, tudo acontece para atrasar mais, né? Justamente por isso, porque assim eu consigo ter as desculpas. É muito engraçado. Quando eu estava no momento de transição disso, ainda tô, né? Mas quando eu estava mais começando, era muito engraçado, porque eu falava assim, não, eu tô atrasada, mas eu vou falar que foi o trânsito. Aí eu chego no trânsito, o trânsito tá tipo 2 vezes mais do que estaria. Aí eu falei, realmente, o trânsito. Eu falei que ia ser o trânsito e o trânsito tá aí. E uma ferramenta muito legal, é uma frase que mudou muito a minha vida, sabe, Ju? Do Sri Sri Ravi Shankar, que ele fala assim, não veja intenção por trás do erro dos outros. A nossa tendência é ver intenção por trás do erro dos outros. E é exatamente esse exemplo que você deu da Liliu. Você brigou com ela como se ela tivesse culpa por não ter prestado atenção e ter deixado cair. Só foi um erro. Ela deixou cair. Ela não deixou cair de propósito. Então, tem uma historinha que eu acho muito legal, que falava assim, que estava a mãe e a filha lavando louça e o filho e o pai assistindo televisão na sala. Eles ouviram um barulho de alguma coisa quebrando e o menino virou na hora, sem ter visto, e falou assim, foi a mamãe. Aí o pai, nossa, como é que você sabe? Aí ele, porque depois de quebrar, veio um silêncio. Se fosse a menina, a mãe teria gritado, mas você não presta atenção! Gente, quantas vezes eu não fiz isso? E, assim, até quando eles caíam e se machucavam. E eu, você tem que prestar atenção. Eu falei, gente, pera. Ela queria cair e se machucar? Não, né? Então acolhe essa criança. Impressionante quantas as vezes eu não chamei a atenção porque eles caíram e se machucaram. E eles só precisavam de um abraço. Olha o exemplo que eu estava sendo. Exato.
Mas você está sendo isso porque você passou por isso. Porque ninguém ensina isso que eu estou falando agora. Uhum. E algumas mães já estão mais conscientes e percebendo isso. E perceber isso em algum momento já é muito legal. Então, o processo de aprendizado, como você estava falando, o processo de aprendizado primeiro parte de você perceber. E às vezes eu vou perceber 10 anos depois, mas tudo bem, eu percebi 10 anos depois. Da próxima vez, eu vou perceber 5 anos depois. Da próxima vez, eu vou perceber uma semana depois. Depois, eu vou perceber um dia. E eu vou melhorando isso até que eu chegue num momento onde eu percebo antes de fazer. Ai, Como você mesma falou. assim seja. É isso que a gente deseja para vocês. E para nós. E para nós, sempre. Mas você já está fazendo isso. É. Você mesma percebe, na terapia eu percebo muito, mas você já falou aqui muitas vezes, né? Nossa, eu ia falar tal coisa e percebi. Eu ia falar, então a gente já começa a perceber. Nossa, eu ia fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. Porque eu começo a perceber antes de aquilo acontecer. Então, eu ia, ops, não vou. Aí, passou dessa fase e já nem faz mais. Então, eu ia culpar. Nossa, não, é verdade, não vou culpar. Então, volto. E aí, passa. E aí, você sai dessa tríade do abusador, da vítima e do salvador, e você sai. E você percebe que você não precisa salvar ninguém. Porque cada um tem o seu poder e a sua potência. E enxergar a potência do outro e perceber que o outro não precisa ser salvo é muito forte. Porque isso te permite ser você. Porque ser você não é salvar o outro. E muito menos culpar o outro. E nem abusar do outro. Pode chorar agora, gente. Oh, obrigada, meu. Seguirei reflexiva. Eu acho que a gente deu uma boa deixa para quem está nos vendo, ouvindo. E podemos ter um reencontro aqui num novo episódio. Sim. Porque isso eu acho que não vou nem dar tchau hoje. Que a Letícia já... Aí sobe a música, aí os anjos dizem amém. E é isso, gente. Muito obrigada, Lê. Eu que agradeço. Pela sua contribuição imensa, pelo seu trabalho. Onde que encontramos você nas redes sociais? Recomende pra gente onde te encontrar. Tenho o Instagram, Letícia Taveira Terapeuta. Meu YouTube também, que tá sem vídeo, mas tem vários antigos. Letícia Taveira Terapeuta também. E lá tem o meu WhatsApp, tem todos os contatos para me contactar. Pode mandar pergunta, pode falar comigo lá, vai ser um prazer imenso. Sempre um prazer, né? Teve várias clientes suas que já... seguidoras suas que vêm e me perguntam e falam, ai, a Ju! Eu fico muito feliz, porque, de fato, assim, eu acredito que se a gente pode fortalecer a missão de alguém, né, é algo muito grande. E eu sou muito grata a você e a sua missão, de verdade, que ela chegou até, de repente, vocês no dia de hoje. Recomenda esse podcast, seja em áudio, seja em vídeo, compartilha esse episódio e se manifesta nas nossas redes sociais também, caso você queira dar o seu feedback, a sua percepção ou até contar a sua história. E eu te vejo num próximo. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo no seu coração e até mais. Gratidão, Ju. Maravilhoso. Obrigada, ter Lê. esse espaço para poder compartilhar. Até. Gratidão.